Olá, boa noite, queridos, graça e paz. Para nós é um motivo de alegria estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira, um dia muito especial que o Senhor nos fez e nos dá o privilégio de poder compartilhar com vocês uma palavra, estarmos orando, meditando, falando com o nosso Deus. E eu quero te pedir, você que vai nos acompanhar nessa noite, você que vai assistir logo mais ou depois, para que você possa compartilhar esse vídeo, essa live, para que possa também ser bênção na vida de muita gente. Bem, nós vamos orar, nós vamos iniciar esta live orando, falando com o nosso Deus. Eu te convido a orar comigo nesse momento aí onde você está, onde você estiver. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, transmitindo a Deus a Tua palavra, a todos aqueles que o Senhor já preparou para ouvi-la. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela maneira como o Senhor tem tratado cada um de nós. Eu sei que, por mais que a gente esteja vivendo um momento tão difícil na nossa história, tão delicado, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos mantido, tem nos protegido, nos guardado. E eu te louvo, Senhor, por tudo, por todas as experiências que o Senhor permitiu que tivéssemos ao longo dessa pandemia. Não há nada, Deus, que nos aconteça que esteja fora ou possa atrapalhar o Teu propósito, os Teus planos. Por isso nós podemos ficar tranquilos, nós podemos ficar sossegados, que os Teus planos, os Teus propósitos irão se cumprir. Eu te louvo pela vida do Teu povo, te louvo, Senhor, pela Tua igreja, te louvo pelo rebanho que o Senhor confiou os nossos cuidados, pela minha liderança, pelos meus amigos, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, e rogo a Ti para que o Senhor nos proteja, o Senhor nos livre de todo mal. Ajuda-nos para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores, para que a gente possa servir a Ti com empenho, dedicação, com amor, que tudo que estiver ao nosso alcance para fazer, possamos fazer com total dedicação. Eu te louvo pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de levar a Tua palavra, como essa que temos agora. Que esta palavra, que esta live possa vir de encontro aos anseios, à necessidade do Teu povo. Eu rogo a Ti, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, para que o Senhor intervenha com um milagre, para que o Teu Espírito Santo venha restaurar a saúde, venha trazer, meu Deus, o refrigério, venha estar purificando e limpando os pulmões, as vias aéreas, Senhor, para que essas pessoas possam, muito em breve, de acordo com a Tua vontade, retornarem aos seus lares, retornarem ao convívio das suas famílias, porque é difícil, Senhor, enfrentar essa pandemia distante uns dos outros. Mas só é possível porque o Senhor tem nos mantido e o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Pai, para que a gente possa superar esse momento, para que cada um possa aprender, cada um possa se dedicar e ser mais responsável, não só com a sua vida, mas com a vida do próximo. O Senhor nos confiou a vida de todos aqueles que estão à nossa volta, aos nossos cuidados. Então temos sim responsabilidade uns com os outros. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude para que possamos cuidar e cuidar bem uns dos outros para a honra e glória do Teu nome.
venha, Senhor, manifestando a tua cura. Que o teu Espírito Santo Consolador venha estar confortando a família, os amigos, todos nós, daqueles que perderam a vida, os mais de 300.000 pessoas que morreram vítima dessa pandemia só no Brasil. Que o teu Espírito Santo venha confortá-los, que o teu Espírito Santo venha trazer refrigério, alívio, Senhor, mesmo nesse momento sendo um momento tão difícil, onde até mesmo a despedida está sendo negada. Eu te peço que haja paz, que haja, Senhor, tranquilidade e que haja cada dia mais um conforto dado pelo teu Espírito Santo ao coração de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, boa noite a quem não nos viu do início, né, e foi entrando. Eu te peço que você compartilhe, nos ajude a divulgar essa live, divulgar essa palavra, que eu tenho certeza que vai ser de muita importância na vida de todos. Bem, nós vamos à mensagem, nós vamos à live, a palavra, né, que Deus colocou no nosso coração. Hoje a gente vai falar sobre a maldição da figueira. Você se recorda desta palavra? Talvez você já ouviu, mas eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nesta noite. Bem, a palavra de Deus diz, deixa eu, pronto. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o nosso irmão Marcos, capítulo 11. Quero aqui pedir mais uma vez para que vocês se cuidem, usem máscaras. Se você sair, use máscara, álcool em gel e esteja se protegendo. Porque se você se proteger, você protege a sua família, você protege os seus amigos. E se você pode, né? Se você pode, fica em casa e evite aglomeração. Isso é o mais importante. Tenha sempre à disposição álcool em gel e esteja pronto a higienizar as suas mãos onde você estiver, ok? Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, Marcos 11, a partir do verso 12. Diz assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. É interessante, né, a gente constatar a humanidade de Jesus. Isso demonstra que Jesus se fez humano, gente. Durante o período em que Jesus estava nessa terra, eu digo fisicamente, é lógico, principalmente o período do seu ministério, os 3 anos de ministério de Jesus, Jesus nunca deixou, irmãos, de ser humano, de ter as suas necessidades básicas como eu e você tem. E é interessante a gente notar que ele sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus tomava banho, Jesus precisava dormir. Tem um episódio até que Jesus está no barco com os discípulos e o barco é açoitado por uma tempestade e Jesus está no porão do barco ali dormindo. E Pedro vai acordar Jesus, né, como dando uma bronca em Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que o barco está quase afundando? E Jesus repreende, né, o vento, o mar, repreende os discípulos também por sua pequena fé. E isso tudo demonstra a humanidade de Cristo. Como você leu comigo aqui, Jesus teve fome. Assim como a gente está constatando e constata no mundo inteiro, principalmente agora nesse período de pandemia,
onde há milhões de brasileiros desempregados, milhões de pessoas que não têm o que comer, não têm o que levar para sua casa, para alimentar sua família. Isso tudo deveria sensibilizar a cada dia o nosso coração, e vai aqui o meu agradecimento a todos que têm colaborado com o nosso projeto Eu Escolhi Amar, que até o mês passado atendia 100 famílias em Jardim Gramacho há 7 anos, e a partir desse mês foi se estendido para mais 7 comunidades, inclusive uma em São Paulo, com a nossa igreja Reina lá, com o pastor Jefferson e a pastora Sara lá de São Paulo. E eu agradeço a todos que têm de alguma forma compartilhado e ajudado a levar o alimento a essas pessoas que têm fome. Então é muito importante você entender isso. Jesus é 100% homem enquanto ele estava aqui, e hoje ele é 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele tem todas as suas necessidades básicas nesse sentido de fome, de comer, de beber, enquanto ele estava neste mundo antes da sua ascensão. Bem, e diz mais: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Os mesmos discípulos, é claro, que ouviram, que viram Jesus ter fome e foi procurar figo na figueira, né? Ouviu Jesus também amaldiçoar aquela figueira. Talvez quem não tem ou não conheça um pouco da cultura dos judeus, ou não conheça um pouco da agricultura como eu e você, de agricultura, é claro, como eu e você, vai dizer que Jesus foi radical demais. Talvez algumas pessoas vão achar: não, Jesus foi muito radical. Para que esse radicalismo todo? Para que amaldiçoar a árvore? E, aliás, não era nem tempo de figo. Mas você sabia que a figueira, ela primeiro dá o fruto, depois as folhas? Então Jesus, irmãos, ao notar que aquela figueira tinha folhas, ele foi procurar porque possivelmente houvesse um fruto temporão. O que é um fruto temporão? É um fruto fora de tempo. Possivelmente pudesse haver ali naquela figueira um figo perdido. Mas ao se aproximar daquela figueira, ele procura e não acha. A gente precisa entender que a todo tempo Jesus está em nossa vida, nos esquadrinhando, nos sondando, para verificar os frutos que temos dado. E se não temos dado fruto, o que isso faz com que Jesus pense a nosso respeito? Bem, se havia folhas na figueira, teria que ter frutos. Ainda que não tivesse carregado de frutos, ainda que o tempo não era propício ou já estava fora do período, nós precisamos sempre entender que devemos estar a cada dia pronto e assumir e olhar para aquela figueira, este episódio, como para a nossa vida. Será que quando Deus procura um fruto em nossa vida, Ele tem achado? E que fruto Ele tem achado?
Que tipo de fruto nós temos dado? A palavra de Deus diz que não se pode esperar fruto ruim de árvore boa, e nem se pode esperar fruto bom de árvore ruim. Estamos falando, irmãos, de Jesus. Jesus é aquele que criou todas as coisas. Ele, como a gente entende, ele e o Pai são um. Então, Jesus, ele é o próprio Pai, ele é o agricultor. Diz a Bíblia que Deus é o agricultor. Então, ele sabia muito bem, ele não foi procurar um fruto na figueira se não soubesse que ali poderia ter. Assim como em nossa vida, ele não vai procurar em nossa vida aquilo que a gente não possa dar. Ele não vai esperar de mim e de você aquilo que a gente não é capaz de produzir. É isso que a gente precisa entender. Nós temos todos os requisitos dados por Deus, como aquela figueira, de produzir frutos. Mas se não produzirmos, nós corremos o risco de acontecer como aconteceu com aquela figueira. E diz mais: de manhã ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Bem, dentro daquilo que a gente tratou até aquele momento, até esse momento, falando-se dos frutos naturais de uma árvore, especificamente falando, que era a figueira, tudo estava correndo de acordo com o esperado. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada fora. Nesse caso, essa figueira, ela secou. E diz a Bíblia, você leu comigo, em Marcos 11, a partir do verso 20, que ela secou desde as suas raízes. Não foi algo exterior, algo apenas estético, ainda que ela era uma figueira muito frondosa, ainda que ela trabalhava mais a parte estética, o exterior, não dava frutos, só folhas. Você reparou comigo que ela secou desde a raiz. Mas o que a figueira representa, tomando um outro sentido, tentando usar dessa figueira como um simbolismo? O que a figueira representava para os judeus naquela época? Bem, você sabia que a figueira era uma das 3 árvores símbolo de Israel? Você lembra da figueira, da videira e da oliveira? Aliás, o profeta Abacuque fala no seu cântico em Abacuque 3,17, fala sobre essas 3 árvores. Você lembra? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, né, e que o produto da oliveira minta, que não haja mais gado no curral, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei no Senhor. Então o profeta Abacuque, ele traz essas 3 árvores, símbolo de Israel, daquele povo, símbolo dos judeus, e que tinha sim uma representatividade muito grande para aquela gente. Então, quando Jesus ele se dirige àquela figueira, Jesus poderia procurar qualquer outra árvore, mas ele avista a figueira, ele vai direto à figueira. Eu acredito, irmãos, que Jesus estava lidando com algo muito mais além do que frutos, figos naturais. Eu acredito que Jesus estava lidando com algo muito mais complexo, algo muito mais profundo, que era
que era o povo de Israel. Deus esperava, Jesus esperava daquele povo que, diga-se de passagem, era o povo escolhido de Deus, né? E até então não corresponderam tudo que Jesus esperava, tudo que Deus esperava deles. E a partir do momento que não corresponderam às expectativas de Deus, eles foram reprovados. Então aquela figueira, esse episódio em si, traz para nós todo um simbolismo, gente. A figueira era uma árvore sagrada para os judeus. Você lembra lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os olhos deles se abrem e eles notam que estão nus. Eles usam especificamente folhas de figueira para tapar a sua nudez. Adão vai lá, pega a folha de figueira, Eva pega a folha de figueira e usa para poder tapar a sua nudez. Então havia todo um significado, havia toda uma importância da figueira para o povo judeu, para o povo de Israel. Junto da figueira havia a videira. A videira era símbolo de privilégios espirituais. A videira, tá, gente? Representava, era um símbolo, simbolizava os privilégios espirituais de Israel. A figueira era símbolo dos privilégios nacionais. A oliveira era símbolo dos privilégios religiosos. Então, como nós estamos falando da figueira hoje, a figueira representava os privilégios, era símbolo dos privilégios nacionais. Israel como nação, nação santa, nação de Deus. Mas aí Jesus usa a figueira para poder dar um aviso ao povo de Israel: se vocês não derem os frutos esperados que o meu Pai espera de vocês, o que aconteceu com essa figueira acontecerá com todos vocês. Uau! Isso deveria nos trazer temor e nos encher de temor, né? Por conta da responsabilidade que temos, da responsabilidade que assumimos de darmos frutos, de dar frutos para o reino de Deus e para aqueles que buscam. É interessante, Jesus só foi buscar fruto na figueira porque ele estava com fome. Você leu comigo no início do texto que Jesus teve fome e ele foi buscar fruto na figueira. Só busca alguma coisa em nós quem precisa de alguma coisa, gente. É o que a Bíblia diz, você só pode dar aquilo que recebe, né? Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo que a gente tem. E se a gente não tem, como que a gente vai compartilhar? Mas se você e eu, nós temos a possibilidade de compartilhar, de dar aquilo que recebemos de Deus às demais pessoas, por que guardarmos para nós? Por opção, nós não podemos deixar de dar frutos. É nossa obrigação dar frutos. Porque diz a Bíblia que a gente precisa dar frutos e mais os nossos frutos precisam permanecer. Não apenas dar, mas permanecer é dar o fruto com um propósito. E qual era o propósito? Jesus tinha fome, teve fome, ele foi buscar um fruto na figueira para poder matar a sua fome. E qual é o propósito da nossa existência, se não cuidar uns dos outros? Ajudar aqueles que precisam, aqueles que procuram
a nossa ajuda. Eu confesso que às vezes a gente ouve certo tipo de coisa e que a gente fica pensando depois, como eu já escutei muita gente dizendo: só procura ou só me procura quando está precisando de mim. Se estiver precisando de mim, vai me procurar. Você ainda não entendeu que é um privilégio quando alguém te procura? Significa que você tem algo a dar. Significa que eu e você temos algo a dar àquela pessoa. Não deveríamos nos sentir usados, não deveríamos nos sentir, como que eu posso dizer, nos sentir abusados, como se alguém nos procurasse só porque tem algum interesse. Não, as pessoas têm sim um interesse, mas é bom a gente entender que se não tivéssemos como ajudar, as pessoas também não iriam nos procurar. Então, quando somos procurados, quando alguém recorre a nós para nos pedir ajuda, para nos pedir socorro, para nos pedir aquilo que a gente tem, para nós não é uma ofensa, para nós é um privilégio. Jesus mesmo disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há uma alegria e o ser humano precisa experimentar uma alegria superior, que é essa alegria, a alegria de dar, a alegria de compartilhar, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado, a alegria de poder compartilhar com o maior número de pessoas possível aquilo que Deus tem confiado, o fruto que Ele tem feito nascer de nós, ou nascer em nós. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, com entusiasmo, que se sente privilegiado em poder ajudar. Se compararmos a figueira com Israel naquela época, a gente vai entender que era um recado de Jesus para o seu povo. Se vocês não derem os frutos que meu Pai espera que vocês deem, pode acontecer isso. Irmãos, por que nós deveríamos ocupar a terra inutilmente? Lembra daquele episódio da figueira? Também uma figueira, que foi plantada no meio de um vinhateiro, junto de videiras. Você lembra que o dono daquele terreno, ele foi procurar o responsável e disse: pode cortar essa figueira, porque há 3 anos eu venho procurar frutos dela e não tem. Você lembra o que o responsável, por aquela plantação disse? Não, meu senhor, vamos esperar mais um ano, vamos dar mais uma oportunidade. Eu vou adubar, eu vou cavar, eu vou preparar. Talvez ela não esteja, em outras palavras, talvez ela não esteja dando fruto porque ela não tem sido tratada como deveria se tratar. Então vamos fazer o seguinte: me dá mais um ano. Eu vou cavar, eu vou tratar, eu vou trabalhar nela. Se ela o ano que vem não der frutos, aí sim a gente corta. Às vezes, nem todo mundo terá essa oportunidade. Aquilo que você pode fazer hoje, faça hoje. Aquilo que vier às suas mãos para fazer hoje, faça hoje. Porque nem sempre a gente vai ter oportunidade de fazer amanhã. Nem sempre a gente vai ter mais um ano para poder dar o fruto que se espera de nós. Nem sempre a gente vai poder esperar. Irmãos, pode ser que hoje seja o meu último dia. Pode ser que hoje seja o seu último dia. Então, o que Deus espera que eu faça e que você faça, precisa ser feito hoje. O amanhã é muito relativo. A gente precisa entender que pode, amanhã que eu digo um dia, amanhã,
pode não acontecer para nós. Pode não acontecer, como não aconteceu hoje para muita gente. Muita gente hoje iniciou o dia, mas não terminou o dia, gente. Ontem, foram mais de 3.000 mortes por Covid-19 no Brasil. O maior número em toda a pandemia, desde o início da pandemia, há um ano atrás, gente. Quem poderia imaginar há um ano atrás, há 2 anos atrás, que isso iria acontecer no mundo todo? Quem poderia imaginar que isso iria acontecer com a gente? Ninguém poderia imaginar, mas está acontecendo. Muitas mortes, sim, a gente sabe, e a gente busca combater, a gente busca condenar, porque muitas mortes, sim, é fruto de irresponsabilidade de pessoas que negam a gravidade do problema, assim como o nosso governo faz. Muita gente lotam tudo, lotam praia, shopping, igreja, lota tudo que pode, não está nem aí. Tem gente que ainda brinca, dizendo que nada, Covid nada, porque as pessoas não entenderam que ela pode não sofrer com esse vírus, mas existe uma porcentagem de pessoas no Brasil e no mundo todo que, se pegar esse vírus, pode ser fatal. As pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas estão lidando com esse vírus como o rei Ezequias lidou com aqueles mensageiros da Babilônia quando chegaram lá em Israel. Ele mostrou todo o seu reino. Depois o profeta foi lá e disse para ele: o que você fez, rapaz? Você mostrou tudo, não era para ter feito isso. A palavra de Deus veio através do profeta e disse: olha, o seu reino será tomado, e isso e aquilo vai acontecer. E ele disse assim: bem, vem cá, vai ser nos meus dias ou nos dias dos meus filhos? A palavra de Deus diz: não, vai ser nos dias dos seus filhos. Aí ele: então tá tudo bem. Sem nenhum pingo de responsabilidade com as próximas gerações. Tem gente que não tem nenhum pingo de responsabilidade com o próximo. Nenhum pingo de responsabilidade com o seu próximo. Bem, nós não aprendemos isso com Jesus. Nós não aprendemos a ser irresponsáveis uns com os outros com Jesus. Jesus nos ensina o caminho do senso da responsabilidade. Você lembra quando Jesus era seguido por uma multidão, e diz a Bíblia que eles chegaram em um determinado local em que não havia nenhuma mercearia, nenhum mercado, nenhum lugar onde pudesse comprar, alimentos, e Jesus via que havia uma multidão muito grande seguindo ele. Jesus pergunta a Filipe: aonde compraremos comida para alimentar essa gente toda? Em outras palavras, Jesus tinha o senso de responsabilidade. Estão me seguindo, então é minha obrigação cuidar deles. É minha obrigação zelar pela vida deles. É minha obrigação alimentá-los. É minha obrigação trazer aquilo que eles precisam. Filipe disse: nem se tivéssemos 100 denários poderíamos comprar o suficiente para alimentar toda essa multidão. Jesus fez aquela pergunta para testar os discípulos. Jesus disse: manda todo mundo sentar, veja o que tem por aí, quem tem alguma coisa. E chegou às mãos de Jesus, diz a Bíblia, 5 pães e 2 peixes. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão, gente. Jesus alimentou muita gente, porque quando há senso de responsabilidade, quando há a mão de Deus, tudo que Deus toca, tudo que Deus faz, a nossa vida é pensando num bem comum, é pensando em todos. Pedro nota que aquela figueira havia secado, e ele chama a atenção de Jesus: olha, Jesus, olha a figueira, olha, mestre, a figueira secou. Diz mais:
Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Parece que Jesus está tomando outro rumo, né? Parece que Jesus agora está tomando um rumo diferente. Parece, né? E diz mais: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Irmãos, Jesus está tratando com os seus discípulos interiormente. Aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Não vão, já receberam, já está preparado por Deus. Olha, Deus, Ele não está fazendo, eu digo assim, preparando nada, tudo já está pronto, tudo já está feito. Quando Jesus estava, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Está consumado é isso, está feito. Está completo. Não tem mais nada o que Deus fazer. Tudo que Deus tinha que fazer na tua vida, meu irmão, já está pronto. Só basta a gente acreditar e ter fé que tudo que Ele tem preparado para cada um de nós irá acontecer na hora e no momento dEle, não no nosso. Jesus diz: olha, agora, antes de vocês orarem, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe. Às vezes, o canal está obstruído. Às vezes, por onde deveria passar aquela seiva até chegar ao galho da árvore para poder dar o fruto, está obstruído, precisa de tratamento. Às vezes o problema da árvore não é esteticamente, não é podar. A poda, ela é estética, né? Ela melhora a estética da árvore. A poda serve para que a árvore cresça mais, para que todos os galhos desnecessários, né, sejam tirados, para que ela possa ter espaço. A poda, ela trata esteticamente. Agora, a raiz é internamente. Às vezes o problema não está nas folhas. Às vezes as folhas estão até bonitas, verdinhas. Às vezes a árvore por fora está até bonita, está bem na foto. Mas no que se diz respeito à sua raiz, ao seu coração, precisa de tratamento. E eu posso te dizer que não existe tratamento melhor do que o perdão. O perdão, ele acaba desobstruindo todos os caminhos para que o fruto possa aparecer, para que a árvore possa dar frutos. Se vocês têm alguma coisa contra alguém, quando estiverem orando, lembrar: perdoe. Diz mais: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Não dá para você
esperar dos outros aquilo que os outros não podem esperar de você. Você precisa estar pronto a perdoar. E se alguém te pedir perdão, você está pronto para perdoar? E você está pronto para pedir perdão? Mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Porque quem teve a experiência do perdão não pode negar o perdão. Perdão é experiência. Quando você teve essa experiência, sentiu o prazer de ser perdoado, você faz questão de também dar esse prazer ao outro. Tem gente que diz que, não, você deve perdoar porque o perdão faz bem a você. Como se o perdão gerasse... Está vendo como é que as pessoas são, né? Elas fazem com que tudo gire em torno dela própria. É tudo para o meu bem, então eu devo perdoar porque faz bem para mim, faz bem para o meu coração. Não, o perdão, ele acredito que faz bem para você, mas também ele faz muito bem ao outro, ao próximo. Nós precisamos entender que é uma ordem do Pai perdoarmos. E se negarmos isso, não dermos esse fruto, entenda como o fruto esperado do Pai, um perdão. Entenda. Se você não der esse fruto, também não espere que outra árvore dê esse fruto para você. Diz mais, Ezequiel, estou indo para a parte final da live, Ezequiel 17, 24. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. Deus é o único que faz crescer, mas o mesmo que faz crescer também faz abater. O mesmo que eleva, abate. Você leu comigo. Eu faço crescer, eu faço cair a árvore alta, mas também faço crescer a árvore baixa. Jesus, ele trabalha nos dois extremos. Se a árvore está alta demais, se precisar diminuir, diminua. Lembra de João Batista? Que diminua eu para que o Senhor cresça. Em nossas vidas, devemos entender que o nosso caminho para o crescimento é o abatimento. É a gente diminuir para que a gente cresça. Entender que o Senhor, Ele que diz, eu, o Senhor, falei e farei. Eu posso fazer crescer a árvore baixa. Eu posso fazer cair a árvore alta. Eu faço a árvore verde, a árvore seca florescer e faço a árvore verde secar. Ele faz tudo isso. O Senhor é que faz. Então, que tal você e eu, nós, entregarmos as nossas questões na mão do Senhor? Não lute as suas lutas, não lute as suas guerras. Entregue as tuas questões, a sua vida na mão do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Tudo o que Deus tem preparado para cada um de nós já está pronto. Você leu comigo, já está pronto. E não se preocupe quando você vê uma árvore muito alta, ou pelo menos se sentindo alta.
lê do engano. Muitas árvores podem até estar altas, mas tem um ditado que diz, né? Quanto maior, como que é? Quanto maior, quanto mais alto fica, maior é a queda. Ou quanto maior é, maior é a queda, algo assim. Eu sou péssimo nesses trocadilhos, né? Mas a gente não é você torcer, não é isso que a gente está ensinando. Você não deve torcer para a queda de ninguém, e muito pelo contrário. Se Deus te der a oportunidade de você, como diz lá no Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se você tiver a oportunidade de socorrer, então socorra quem caiu ao teu lado, à tua direita, socorra. Se só você ficou em pé, não é isso que a gente está dizendo. É que muitas árvores estão altas, muitas árvores estão crescendo, só que se não for propósito de Deus, se não estiverem fazendo a vontade do Senhor, o final delas é a queda, é ser cortada. Se não estiver dando frutos, e se não for o fruto esperado pelo Senhor, o final delas é a queda. Não adianta. Tem gente que diz mais cedo ou mais tarde. Não tem essa de mais cedo ou mais tarde. Não tem essa. Para a gente pode ser mais cedo ou mais tarde. Para Deus é na hora certa. Na hora certa, aquela árvore que está se sentindo que não dá frutos, vai cair. Então, queridos, meus amados, Jesus espera de nós frutos. E quando Ele vem buscar frutos em nossa vida, se Ele não encontrar, pode ser que você não tenha oportunidade, pode ser que você não tenha a chance de pedir mais um ano. Bem, tem uma frase do sociólogo Betinho que diz: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não espera mais um ano. Quem tem fome, um dia é uma eternidade. Então, se você pode fazer algo, faça. Se você pode ajudar a socorrer alguém, faça. Não esconda os frutos que Deus fez você dar. Os frutos não é só para você. Você já imaginou uma árvore dar frutos só para ela? Aliás, o fruto não é só para ela. A árvore, quando dá fruto, ela dá fruto pensando em quem vai procurar fruto nela. Então, pense, reflita se os frutos que você tem dado têm chegado a uma variedade maior de pessoas, a um número maior de pessoas, tem chegado um pouco mais longe da tua cerca, longe do teu cercadinho. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, cada um de nós, a maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo, Deus, que Tu sempre tem cuidado de nós. Tem levantado pessoas, Deus, que tem sido bênção, que tem sido como um fruto agradável em nossa boca. E nós queremos e desejamos que a nossa vida também seja como um fruto agradável na vida das pessoas. Que a gente possa fazer com que aqueles que estão à nossa volta possam desfrutar
um doce sabor que o Senhor colocou em nossa vida. Nos perdoe, porque nós não somos perfeitos, e o Senhor sabe disso. Aliás, Pai, Tu sabes que estamos longe da perfeição. Tu sabes das demandas que há em nós, dos questionamentos que há em nós, das dificuldades que temos, Senhor, de nos relacionarmos com o que é diferente de nós. Tu sabes, Deus. Mas queremos Te pedir, nos ajuda, para que todos os frutos que pudermos dar possa chegar e alcançar o maior número de pessoas. Usa a nossa vida da maneira que o Senhor deseja, da maneira como Tu queres. Seja tudo que fizermos para a honra e glória do Teu nome. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Bem, queridos, nós estamos chegando aí na reta final da nossa live, e eu espero que tenha abençoado a sua vida, né? E quero te pedir também para que, se você puder, nos ajudar com o nosso projeto, o projeto Eu Escolhi Amar. Nos ajude. Sábado agora nós estaremos em algumas comunidades no Rio de Janeiro. Eu estarei, se Deus permitir, é claro, na comunidade Vila do Céu, em Cosmos, na igreja que eu sou pastor lá em Cosmos, recebendo algumas famílias. Não é culto, nós vamos receber algumas famílias que vamos distribuir algumas cestas, e queremos também cadastrar essas famílias para que elas possam estar sendo abençoadas todos os meses com uma cesta básica. Mas para isso, irmãos, a gente conta com a ajuda e colaboração de todos, de quem puder. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que quando a gente vai ao mercado está tudo muito caro, mas não se prive de dar um bom fruto. Não se prive, como você leu comigo hoje, falávamos sobre a figueira, né? Não se prive de dar um bom fruto. Se você pode abençoar alguém, abençoe. 1 quilo de alimento, uma cesta básica, se você pode dar. Eu sei que talvez para você é muito pouco. Talvez para você vai ser muito pouco, né? 1 quilo de arroz só, pastor, é muito pouco. Não, para você talvez seja pouco, mas para quem não tem nada é muita coisa. Então, se você puder nos ajudar, pode nos procurar em inbox para saber como você pode nos ajudar. Quem mora nas redondezas aqui de Parque Fluminense, em Caxias, você pode marcar comigo que eu busco até em sua casa os alimentos que você tem para nos ajudar a montar as cestas básicas. Se você quiser abençoar de outra forma, nos procure em inbox para que a gente possa estar te orientando a forma como você pode nos ajudar para que a gente possa montar essas cestas básicas. Então, faça diferença, né? Faça a diferença onde você estiver. Aonde você estiver, quando alguém for buscar frutos em você, quando alguém precisar de você, não se sinta usado, não se sinta abusado, se sinta privilegiado, porque Deus tem te dado a oportunidade de socorrer, e isso não é ruim, muito pelo contrário, é bom. Aliás, é mais que bom, porque diz a Bíblia que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se você tem a oportunidade de abençoar, é um privilégio. Aproveite e faça. Ajude
socorra aqueles que precisam, ajude aqueles que estão próximos de você, que precisa e que está contando com os frutos que Deus tem te dado e tem feito você dar. Bem, nós vamos ficando por aqui, esperamos com a graça de Deus voltarmos à nossa live no domingo às 7 horas da noite. Como eu disse, no sábado agora, nós vamos estar em Cosmos, na comunidade Vila do Céu, para entregar algumas cestas básicas. Devido à pandemia, nós vamos estar recebendo algumas famílias, mas não é para culto. Eu somente vou entregar a cesta, fazer cadastro, dar uma palavra para eles e dispensá-los. Porque, como eu disse, e se você não sabe, os nossos cultos presenciais na Reina em Cosmos estão suspensos até que essa pandemia ela possa estar controlada. E eu confesso que estamos longe e eu não quero expor a saúde dos meus irmãos, expor a vida das ovelhas que Deus confiou aos meus cuidados. Então eu faço aqui até um apelo aos demais pastores, que eu sei que cada um tem a sua própria consciência com Deus, né? Mas é até um conselho: se você pode, priorize a saúde da sua ovelha, do seu rebanho, porque eu tenho certeza que é isso que Deus espera de cada um de nós. O momento é muito delicado e que nós devemos ter cautela em tratarmos essa pandemia. Nós devemos ter muito cuidado para que a gente não possa, amanhã ou depois, carregar nos nossos ombros o peso de ter sido responsáveis pela morte de alguém. Então, fica aqui o meu conselho: priorize a vida. Deus tem cuidado e Deus vai cuidar. Não se preocupe com a conta da igreja que você vai ter que pagar. Bem, a igreja é de Deus, o ministério é do Senhor, então Deus irá fazer com que tudo corrobore para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai cuidar, como Ele já tem cuidado, como Ele não tem deixado faltar. Então, aproveite para cuidar e se cuidar, porque se cuidando, você também cuida do próximo. Bem, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Vou dar aqui boa noite ao Paulo Francisco, né? Obrigado, Paulinho. Um abraço, nossa irmã Lourdes, em toda a família. Estou vendo aqui também o Ulisses Júnior, meu sobrinho, lá de Magé. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, que você possa se recuperar cada dia mais. Estou vendo aqui também a nossa irmã Nilza, tia Nilza. Um abraço, tia Nilza. Que Deus possa te abençoar e guardar a sua vida, a sua família. Nossa missionária Serli, um grande abraço, minha missionária, estou com saudade. Assim que esse momento passar, nós vamos aí com a família tomar um cafezinho com a senhora, se Deus permitir. Um abraço também para o Diogo, meu amigo. Um abraço lá para Daniele, Penha, Diego, Daiane, Diane. Família grande que a gente ama. Que Deus abençoe cada dia mais. Um abraço também ao nosso querido Bispo Hermes, que estava nos acompanhando. Fernando, nosso irmão lá de Cosmos. Um abraço, Fernando. Um abraço aí em todos, Luana, Natan, Caio, irmã Leia, diaconisa Leia, Celei, Guilherme, mas quem? Maria Clara, Maria Vitória, Vânia, Lidiane, todo mundo, a família toda. Um abraço a todos aí de Cosmos. Cida Conceição,
Um abraço, minha querida, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar com a gente até agora. A Vaninha também, a nossa irmã Vânia, a esposa do diácono Simeão, que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Estou com saudades, saudade aí como é que é? Do almoço, né? Saudade do Giló. Estou com saudade do Giló também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ó, sábado vou estar aí em Cosmos, na comunidade Vila do Céu, tá? Aí na nossa igreja, em Cosmos, distribuindo as cestas básicas. Tá ok, Vânia? Então, pode ficar à vontade. Deus abençoe. Um abraço também à nossa querida Zezé Luz. Que Deus abençoe sua vida, uma das colaboradoras do projeto Eu Escolhi Amar, sempre que pode, tem colaborado, tem nos ajudado nesse projeto, tem somado para manter esse projeto que já está aí com a chama acesa há mais de 7 anos. Esse ano agora, em dezembro de 2021, completa 8 anos esse projeto. Muito obrigado, tá? Zezé Luz, que Deus abençoe. Aliás, se você precisar de um terapeuta, você pode procurar também a Zezé Luz. Pode dizer, não, eu vi lá o pastor Wilton que falou o seu nome. Você pode procurar lá no Instagram, Zezé Luz Terapeuta, tá? E pode dizer que nós indicamos, tá ok? Então um abraço, Zezé, que Deus abençoe sua vida mais e mais. Gilson Pacheco, nosso amigo de escola, rapaz. A última vez que eu tive o prazer de encontrar o Gilson lá em Petrópolis, lá na churrascaria Lago Sul, foi uma noite muito especial que nós tivemos lá, e eu tive o prazer de reencontrar o nosso amigo de escola lá. Então um abraço, Gilson, que Deus abençoe sua vida, um abraço em toda a família também. Nossa diaconisa Antônia, que Deus abençoe a nossa irmã Antônia, o irmão Raimundo, a Fernandinha, toda essa família que nós amamos tanto aí em Cosmos. O Eudes, meu sobrinho lá de Recife, lá de Pernambuco, longe, né? Mas está nos acompanhando desde o início, está com a gente aí nas lives. Um abraço, meu sobrinho, dê um abraço da minha irmã aí em Recife. Um abraço em toda a família. Como eu já havia dito para vocês, assim que tiver uma oportunidade, as coisas não tão difíceis como estão agora por conta da pandemia, nós vamos tirar uns dias para ir visitá-los em Recife. Então um abraço aí, Eudes, e toda a nossa família querida e amada lá de Recife. Oh, coisa maravilhosa. Diácono Simeão também, graça e paz, Diácono Simeão. Saudade, meu irmão, das nossas conversas. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, sábado estaremos aí na Reina em Cosmos distribuindo as cestas básicas. Então, sábado a gente se vê, se Deus permitir, mas com todo cuidado, tá, gente? Usem máscara. Aliás, só vai entrar na igreja quem tiver de máscara, até porque vai ter alguém na porta orientando a isso. Não vai ser um número muito grande de pessoas, é claro, e a gente vai estar só cadastrando e entregando as cestas básicas para essa família, essa comunidade lá em Cosmos. Bem, acabou? Acabou, né? Bem, vou ficando por aqui. Já falei com todos vocês. Você que vai assistir, que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Meu irmão, faça um favor a mim, você que assistiu, compartilhe esta live, me ajude a levar essa palavra, que eu tenho certeza que foi muito importante para a nossa vida, que possa alcançar a vida de mais pessoas. Bem, gente, vou ficando por aqui. Beijão no coração de vocês. Até logo.
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.